Abençoados e eleitos de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, eu quero, antes da gente entrar nos nossos estudos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos aí no canal. Quero agradecer também a todos que também não estão inscritos, mas que estão assistindo os vídeos. Eu queria então pedir que vocês mesmos, dê a vocês a oportunidade de crescer na graça de Deus. Olha o nome do nosso canal, Crescer na Graça. Graça é um favor imerecido. Nós precisamos nos desenvolver um crescimento espiritual, porque nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Olha, eu quero agradecer a todos, de todo o meu coração, agradeço muito e quero dizer também que eu amo muito todos vocês. Nós vamos ter uma oportunidade de juntos estar conhecendo a verdade do Evangelho da Graça de Deus. Eu gostaria então de hoje de deixar também aqui uma mensagem no sentido de que, se a gente observar os estudos que eu tenho feito aqui no canal, é como se fosse uma sequência. Não é uma série, não tem primeira, segunda, terceira parte. Eu não estou optando de colocar primeira e segunda parte. Mas se a gente observar, é como se fosse uma sequência. Então eu gostaria, assim, assistir um vídeo, um estudo, é muito importante. Pelo Espírito Santo de Deus, a gente pode ter um entendimento e ter um ponto ali de partida para estar crescendo nessa graça maravilhosa. Mas eu indico a todos vocês que, se possível, façam um acompanhamento, né, nos temas aqui do canal, porque eu estou assim com a mente de Cristo ativada e o Espírito Santo, eu sinto que eu estou tendo o entendimento de estar passando aqui um estudo de uma forma como se fosse uma sequência, para que o entendimento possam chegar de uma forma, da melhor forma possível a todos nós. Então nós vamos, na verdade, sempre nesta linha, procurando ter uma sequência. Não vou ficar também me atendo de uma forma sequencial, mas, no entanto, é uma sequência que a gente está tendo. Por exemplo, o último estudo nosso foi o tema onde que diz que Cristo é o fim da lei. Hoje, o nome do tema de hoje é Paulo contradiz Cristo? Olha a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, na verdade, é uma pergunta. Paulo contradiz Cristo? O que eu quero dizer com essa pergunta? Jesus fala uma coisa e Paulo fala outra? As ideias não estão batendo? Nós tivemos um estudo aqui no nosso canal, onde também o nome do tema é Vamos ativar em nossa mente a mente de Cristo. Olha, vamos então dar início ao nosso estudo e, como eu estou dizendo, é bom que a gente dê uma sequência, né? A gente possa estar assim interagindo, possa estar assistindo os vídeos, porque o entendimento vai chegar pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita em mim e habita em cada um de vocês. Ele é que nos dá entendimento. Se ele decidir a dar entendimento, basta um estudo. O entendimento, como disse um amigo meu, ligou um clique, a ficha cai. Você entendeu? É pelo Espírito Santo, e eu creio muito nisto, que nós estamos no reino do Espírito Santo, o agir é do Espírito Santo de Deus, e a gente simplesmente está lendo, mas ele que nos dá entendimento. Eu creio assim. Mas, se possível, fazer um acompanhamento nos temas, nos estudos, porque isto vai facilitar muito o entendimento e o crescimento na graça de Deus. Vamos então? Olha, vou repetir o nome do tema. Paulo contradiz Jesus? O que é contradizer? É uma pessoa falar uma coisa e o outro falar ao contrário. Não está em linha. Vamos iniciar o nosso tema de hoje. E a leitura inicial vai estar em 2 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. A gente vai ler até o versículo 16. É uma passagem que nós lemos recentemente aqui em um tema, onde o nome do tema foi Ativar em nossa mente a mente de Cristo. E eu então trouxe hoje esses 3 versículos para dar início a esse estudo de hoje. O nome do tema é, de hoje, Paulo contradiz Cristo? Vamos juntos. Olha, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16, versículo 14 ao 16.
o homem natural não aceita o que vem do Espírito Santo de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer? Paulo quer dizer que o homem natural, o homem que está ligado somente às coisas daqui da terra, o homem que não está com a mente de Cristo ativada, o homem que está com o espírito adormecido, que não está com o espírito voltado para as coisas do alto, como diz a palavra, buscai as coisas do alto. Então, Paulo está dizendo que este homem, um homem natural, que não está ainda com a mente de Cristo ativada, este homem tem dificuldade de entender as coisas do Espírito Santo de Deus, tem dificuldade de entender a obra da cruz. É preciso, então, Deus, o Espírito Santo, ativar a mente do Filho de Deus, do eleito. O Espírito Santo é que ativa, é que decide a nos dar entendimento. Então, Paulo está dizendo que o homem, este homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Você pode ler, pode mostrar que está escrito, mas se não for da vontade de Deus, a pessoa não entende. Porque precisa que Deus decide a dar esse entendimento. Porque tudo é de Deus. O entendimento é de Deus. O não entendimento também é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo que nós estamos vivendo é de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano. Ele é dono de todas as coisas. Olha, e aqui então, Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. É uma loucura. O homem natural fala que, conforme as coisas que a gente está falando ou lendo, que é de Deus, que está escrito no Evangelho da graça de Deus, o homem natural nos chama de louco, chama de loucura. Isso que a gente está falando, que está escrito, às vezes, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, precisamente no Evangelho da Graça. Então, este homem, sendo um homem natural, ele não aceita. Para ele, é uma loucura. Vamos continuar. Versículo 15. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. O homem espiritual, o homem que Deus está decidindo abrir a mente, que Deus está decidindo ativar o espírito, este homem ouve, examina, procura julgar, será que está certo, será que não está? Eu vou conferir, eu vou pegar aqui as escrituras, realmente está escrito. Então este homem espiritual, ele está com a mente num processo de abertura, ele tem chance de entender, mas o homem natural não. Logo ele já fala, não, isso é uma loucura. Vamos continuar, o apóstolo Paulo no versículo 16. Paulo então diz, pois quem conhece a mente do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo então está dizendo que ele tem a mente de Cristo. Paulo está dizendo que ele, sendo então um homem que está pregando o Evangelho da graça de Deus, quando ele diz nós, ele quer dizer eu, Timóteo, Barnabé, todos ali que estavam na época de Paulo, pregando este Evangelho. Paulo está dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos então crescer nesse entendimento, onde o nome do tema diz, Paulo contradiz Jesus? É uma pergunta. Será que Paulo está falando algo que não está batendo, que não está em linha? Porque Paulo está dizendo que tem a mente de Cristo. Como um homem, o apóstolo Paulo, está dizendo ter a mente de Cristo e pode estar falando algo que está contra Cristo? Nós precisamos entender. Olha, porque o tema anterior, como eu já disse o nome, foi Cristo foi o fim da lei. Fica, às vezes, uma certa dificuldade da gente entender, e eu entendo isso. Eu, por muitas e muitas vezes, também eu queria saber disso, eu não entendia isso. Eu decidi, então, a começar a ler a Bíblia. O Espírito Santo de Deus decidiu a me dar entendimento. Eu tenho buscado, de várias formas, o conhecimento da graça de Deus. E o Espírito Santo está ativando a minha mente, iluminando os meus olhos, para que eu possa ter entendimento. Onde eu estou chegando, nenhum entendimento que me satisfaz muito. Eu estou aqui com toda a simplicidade.
Eu respeito todos vocês, amo todos que estão me assistindo, né, que está acompanhando aqui os nossos estudos. E eu respeito o que a pessoa entende, o que a pessoa crê, né, a fé que a pessoa tem. Eu entendo o que a pessoa acredita. Eu também acreditava também, não às vezes dessa forma que hoje eu estou acreditando, que hoje eu estou tendo essa revelação, esse entendimento. Eu também acreditava. Eu amo todos vocês. Eu quero só compartilhar o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo, e eu confio que o Espírito Santo, sendo da vontade dele, ele vai conceder entendimento aos eleitos, aos escolhidos de Deus. A todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, sendo da vontade de Deus, também vocês vão crescer nesse entendimento, vocês vão examinar, porque o Espírito Santo dá esse espírito, um espírito investigativo. O Espírito Santo nos concede essa força de querer saber da verdade. Isto vem dele. É só a gente ficar tranquilo e esperar da vontade do Espírito Santo, porque tudo é dele. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 4. Foi o que nós estudamos no estudo nosso anterior, no nosso último vídeo. O apóstolo Paulo diz algo tremendo aqui em Romanos 10, 4. Vamos, leia comigo. Romanos, capítulo de número 10, versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crer. Como nós tivemos no último estudo, o entendimento hoje do povo da graça de Deus é entender que aquela lei de Moisés, com 613 mandamentos, teve fim. Paulo está dizendo, olha, Paulo diz, vou repetir, Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crer. Mas isso deixa a gente com um pensamento, às vezes, como eu já ouvi, né, de várias pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que eu amo muito e que eu tenho muita vontade de compartilhar, né, o meu entendimento, compartilhar a palavra de Deus. Mas às vezes, por um motivo e outro, a gente tem dificuldade de estar encontrando, de estar às vezes trocando uma ideia, de estar lendo a Bíblia junto. Então hoje eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus de todo o meu coração, porque quem me conhece sabe da minha simplicidade, da minha humildade, né? Eu sou uma pessoa que vim da roça, então eu moro aqui numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, né? Isso aqui no Brasil. Então, eu tenho muita dificuldade de estar aqui, né? Diante aqui de um meio de comunicação que hoje está no mundo inteiro, né? Eu sei que um estudo que eu estou fazendo aqui, o Brasil inteiro e também fora do Brasil, está tendo essa oportunidade de estar ouvindo essas leituras que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente lendo. Eu não sou nada, eu não sou pastor, certo? Eu não tenho título. Eu tenho uma profissão que eu trabalho, luto para poder cuidar da minha vida, das minhas coisas com honestidade. Eu simplesmente me apaixonei pela palavra de Deus. Eu simplesmente comecei a entender algo que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. E é algo maravilhoso. Quando você conhece algo maravilhoso, quando você está recebendo algo maravilhoso, como que você vai fazer? Você vai guardar tudo isso para você? Ou vai compartilhar com quem você ama? E é o que eu estou fazendo. Com todo o amor, eu amo muito todos vocês. Pode ter certeza disso. Se não fosse o amor que eu tenho por todos, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, todos os meus parentes, os meus amigos, todo o povo aqui da minha cidade, todo o povo que mora em outra cidade que eu também conheço, e até quem eu não conheço, o amor é que me trouxe aqui, para simplesmente ler e compartilhar com vocês. Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei. Então, o entendimento que a gente tem é que a lei de Moisés acabou. Mas, olha o que diz Mateus, no capítulo 5, o livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 17. É o próprio Jesus de Nazaré agora vai falar para nós. E quando a gente vai ouvir aqui o que Jesus está dizendo, o que a gente vai entender? De cara, o apóstolo Paulo é um grande apóstolo, fala coisas maravilhosas, mas Paulo não está em linha com Jesus. Paulo não está falando algo que está andando no mesmo caminho, no mesmo pensamento de Jesus. Será? Por isso o nome do tema. Paulo contradiz Jesus? Eu creio que não, mas nós vamos descobrir isso aqui neste canal. Nós vamos descobrir em breve. Olha, leia comigo Mateus,
capítulo de número 5, versículo de número 17. Mateus 5,17. Olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim. Vou repetir. Jesus que está dizendo, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. O que está acontecendo? A gente lê Romanos 10,4, Paulo diz, Cristo é o fim da lei. Mateus 5,17, o próprio Jesus dizendo, não penseis que eu vim abolir a lei. Não penseis que eu vim acabar com a lei. Eu vim dar pleno cumprimento. E aí? Como que fica? Por isso o nome deste tema. Porque eu acredito hoje, com os olhos da graça de Deus, que a lei acabou. Que Cristo foi o fim da lei. Mas como entender esses dois versículos? Romanos 10,4 e Mateus 5,17. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas amadas, pessoas queridas, que eu amo muito, filhos de Deus, pessoas eleitas, escolhidas de Deus, que buscam o conhecimento das coisas de Deus, de todo o coração, eu tenho certeza disso, mas que não conseguem entender. E eu estou tendo então esta oportunidade, vinda da parte de Deus, de estar aqui simplesmente lendo, e vou tentar passar o meu entendimento sobre essa questão. Porque Paulo não pode estar contradizendo Jesus. Por isso eu lancei esse tema com essa pergunta. Paulo contradiz Jesus? Não. É um homem escolhido pelo Cristo ressuscitado. É o 13º apóstolo. Jesus de Nazaré escolheu 12. O Cristo ressuscitado escolheu Paulo. Ele errou nesta escolha? Ou Paulo está falando algo aqui que não está batendo? Sendo que Paulo diz ter a mente de Cristo. Como que um homem pode ter a mente de Cristo e ao mesmo tempo falar algo que não está em linha, está contra Jesus Cristo? Nós precisamos entender isto. Nós vamos entender. Olha, Mateus 5,17. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. O que é que está acontecendo aqui? Aqui entra um dos fatores muito importante para que a gente possa estar entendendo o Evangelho da graça de Deus, para que a gente possa estar entendendo também Jesus de Nazaré, para que a gente possa entender a mente do Criador, a mente de Jesus de Nazaré, a mente de Cristo e a mente do homem escolhido por Cristo. Porque o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da graça não é de Paulo. O Evangelho da graça de Deus é o Evangelho que foi dado a Cristo. Cristo que é dono deste Evangelho, e ele revelou ele ao apóstolo Paulo. Paulo foi ao 3º céu e ouviu estas palavras, e Paulo diz que são palavras inefáveis, que são o Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho não é de Paulo, esse Evangelho é de Cristo. Porém, ele é dado ao homem por revelação. Se ele decidir, se Cristo decidir revelar para a gente esse Evangelho, ele revela. Mas se ele decidir a não revelar, não revela. Até então eu não sabia nada, eu não entendia nada. Eu só quis aprender, eu só quis conhecer, e ele decidiu a me dar entendimento. E eu louvo a Deus por tudo isso, porque eu estou muito feliz com o entendimento que ele tem me dado. O que está acontecendo então? Romanos 10,4. Cristo é o fim da lei. Mateus 5,17. Não penseis que eu vim revogar a lei. Não vim revogá-la, eu vim dar pleno cumprimento. Eu vou aqui então explicar aqui num período breve, para o tema não ficar muito longo, mas eu vou dar uma sequência nesse estudo, vou estar voltando com esse estudo, para a gente estar compreendendo de uma forma clara, para nós então dar partida para o nosso estudo dentro do Evangelho da Graça, e também abordar outros demais assuntos que a gente vai abordar, que vai trazer para a gente paz, trazer segurança, que vai nos tirar o medo, né? Isto é Evangelho, isto é boa nova, é você ler a palavra de Deus e transmitir boa notícia, porque isto é Evangelho. Evangelho não é uma má notícia, Evangelho é uma boa notícia.
E é o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente ler e transmitir para mim e para vocês as boas novas de do Cristo ressuscitado. Olha, Mateus 5,17. Jesus tinha acabado de vir do deserto. Ele então começa ali a vida pública dele. Tinha sido batizado por João Batista no Rio Jordão, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ao vir do deserto, ele começa a pregar as coisas do reino. Aqui em Mateus 5,17 é o início da vida pública de Jesus. Faltava 3 anos para ele subir no madeiro. Vamos ativando a mente. Olha, vamos ativar a mente de Cristo. Se faltava 3 anos, o que Jesus está querendo dizer? Não penseis que eu vim revogar a lei. Ele queria dizer, eu sendo filho de Deus, eu sendo o próprio Deus, diante de um povo, que era o povo de Deus, que era o povo judeu, que tinha uma lei com 613 mandamentos para eles cumprir, e eles não conseguiam cumprir, Jesus, sendo o próprio Deus, poderia muito bem dizer, eu vim a pedido do meu Pai para acabar com a lei, para pôr um ponto final na lei. Vocês não precisam mais cumprir a lei. Claro, ele era Deus, ele podia, mas não, ele não veio para isto. Ele não veio para chegar no início da vida pública dele. Vamos considerar a data que a gente tem entendimento, por volta do ano 30. Ele não poderia chegar e simplesmente estalar o dedo e dizer, pode parar de cumprir a lei, porque eu vim para isto, para acabar com a lei. É o que ele está dizendo. Não penseis que eu vim abolir, que eu vim acabar com a lei. Eu vim para dar pleno cumprimento. O que é dar pleno cumprimento? Era fazer algo de forma perfeita, que os homens, que os judeus não estavam conseguindo fazer. Ele não veio para acabar, ele veio para cumprir. Durante 3 anos, ele então cumpriu de uma forma perfeita tudo que estava escrito na lei de Moisés, que os judeus não conseguiam cumprir. Ele então cumprindo, Paulo então vai dizer, depois da cruz, Paulo vai dizer, Cristo é o fim da lei. Por quê? No ano 30, ele dizendo que não veio abolir a lei, mas ele foi cumprindo a lei durante esses 3 anos, ensinando, pregando e cumprindo tudo que estava escrito na lei. E na cruz, ele então encerra, ele diz, está pronto, cumpriu. Você entende, meu querido? Olha, este é um verdadeiro entendimento, mas nós vamos crescer mais. Eu vou trazer algo que vai nos ajudar. Nós estamos no reino espiritual. As coisas têm que ser discernidas de forma espiritual. Mas eu vou então abrir, né, um momento onde que a gente vai trazer aqui no próximo estudo é algo que vai nos proporcionar uma melhor compreensão deste assunto. Tá ok? A gente vai voltar em breve, mas é o que está acontecendo. Jesus não veio acabar com a lei, ele veio cumprir, mas ele cumpriu ou ele falhou? Ele não falhou, ele não fracassou, ele cumpriu. Por isso que Paulo diz, depois da cruz, Paulo diz, Romanos 10,4, Cristo é o fim da lei. Eu vou encerrar porque eu falo muito, eu agradeço muito a todos vocês, né, que estão aí acompanhando os estudos. Volta aí, vamos continuar a dar essa sequência, vamos estudar, vocês podem examinar, né? Hoje a gente leu aí Romanos 10,4, Mateus 5,17. Eu gostaria, se for possível, vocês podem fazer um comentário aí, abaixo aí no vídeo. Às vezes uma sugestão pode virar um tema, né? Um estudo futuramente. Então a gente vai estar aí junto, crescendo nessa graça maravilhosa. Eu agradeço a todos vocês. Nós vamos voltar com a sequência desse estudo de hoje, para dar um suporte para esse entendimento, porque eu creio que Cristo foi o fim da lei. Olha, um grande abraço. Eu amo todos vocês, né? Eu agradeço a todos também aí que estão aí hoje falando desse Evangelho da Graça, ministrando sobre essa palavra, que é uma palavra maravilhosa da graça de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Vamos crescer juntos na graça de Deus. Graça e paz.